Oi pessoal, boa tarde. Eu quero começar com vocês, a gente partir do momento de pausa, em que a gente inspira, solta o ar, e a gente possa olhar nos olhos umas das outras e para a gente começar essa conversa sobre a sobrecarga invisível da mulher. E eu acho que uma coisa que todas as mulheres, sem dúvida, falam é o quanto nós nos sentimos sobrecarregadas, né? Quanta responsabilidade e quantas funções nós assumimos enquanto feminino. E assumimos com excelência de qualidade, né? Então, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente quer ser a melhor naquilo que a gente vai fazer. E não é só olhando para a vida profissional, né? É olhando para a nossa história como um todo, no nosso íntimo, na nossa casa, com a nossa família, nos nossos afazeres. E aqui eu vou trazer para vocês a visão que a gente tem da mulher empoderada, que é aquela mulher que ela assume 1000 funções. Ela tem que estar sempre linda, o corpo tem que estar maravilhoso, ela está sempre bem vestida, bem maquiada, né? Trazendo jovialidade, trazendo presença. Então ela tem que malhar, ela tem que fazer dieta, ela tem que estar sempre antenada à moda, ela tem que se vestir adequadamente. A casa dela tem que estar sempre limpa, impecável, ela tem que receber muito bem as pessoas, ela tem que ser uma excelente cozinheira, ou pelo menos ela tem que saber cobrar muito bem, né, de quem for fazer esses alimentos, ou quem for cuidar da limpeza, da organização, higienização da casa. Ela tem que ter disponibilidade, efetividade para estar em estado de presença com filhos, né? Olhar nos olhos, brincar, fazer tarefa de escola, estudar o melhor método para se educar uma criança, porque criança não nasce com rótulos, então a gente precisa descobrir qual é o melhor jeito de fazer dormir, qual é o melhor jeito de fazer acordar, qual é a melhor forma de fazer uma introdução alimentar, qual é a escola que a criança se adequa melhor respeitando a sua própria identidade. A gente também tem que ser excelente no que a gente faz profissionalmente. Nós temos que ir para o mercado de trabalho para desempenhar os melhores resultados, para que a gente tenha uma remuneração justa para bancar tudo isso que a gente faz, não é mesmo? E quando a gente vai vivendo essas experiências, a gente vai vivendo cada uma dessas experiências, o que vai ficando silenciado em nós? As pessoas podem até reconhecer nossas lutas, reconhecer as nossas batalhas, reconhecer os nossos esforços, mas quantas pessoas você tem na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, que você pode dizer sobre os seus medos, os seus desafios, o quanto aquilo que você está fazendo é desafiador. E quando você faz algo que é contra a cultura, que é contra as tradições familiares, que é contra
aquilo que é esperado de você, com quem você pode conversar sobre isso. Quem são essas pessoas que estão disponíveis para você falar sobre essas coisas no seu dia a dia, na sua rotina? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o que acontece? Às vezes, vou pegar exemplo simples. Por exemplo, uma mãe num pós-parto de maternidade tem assuntos proibidos. Ela não pode falar que tem dia que ela odeia o bebê. Ou que talvez ela não teve um amor à primeira vista. E aquilo é algo que fica guardado dentro dela, e ela se julga, ela se culpa, ela se condena, mas ela não tem permissão de falar isso com ninguém. E o quanto isso deteriora o seu emocional. Uma mulher que decide, por exemplo, fazer uma transição de carreira profissional, ela não tem permissão para falar no emprego anterior sobre a exaustão dela, e ela também não tem a permissão de assumir que o novo desafio traz medo e ansiedade. E é nesse lugar que a gente vai construindo as nossas histórias, num lugar de silêncio, em que a gente mostra somente a nossa face boa, a nossa cara maquiada, com batom, com rímel, com base, mas a gente não mostra a nossa cara limpa, que é o que está por trás, o que está dentro de nós. A gente não pede ajuda, fala assim, olha, com quem eu vou conversar sobre isso? Então, vou dar um exemplo simples. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre isso de uma outra área da minha vida. Quando eu decidi passar pelo divórcio, eu não tinha ideia do que era ser divorciada, como seria o processo, como seria minha vida, quais sentimentos eu ia ter, de onde eu ia tirar força, como seria estar sozinha, né? Porque na nossa cultura, nós somos criadas para casar e bancar as coisas a qualquer custo, entendeu? A gente é acostumada a bancar as situações e as relações a qualquer custo. E aí, o que acontece? Eu não tinha nenhuma dessas respostas. E eu não tinha para quem perguntar. Eu não tinha para quem chegar e falar assim, me conta como você passou por isso. Me conta como que é essa experiência. Me conta como que é vivenciar cada passo. Eu não tinha para quem perguntar. Eu tinha apenas a minha angústia e o meu desejo de ter uma vida melhor. E muitas das vezes nós mulheres estamos nesse lugar da angústia e do desejo, sem poder expressar nossos medos, sem poder expressar nossa ansiedade, sem poder expressar algo que a gente sente. Entende? Alguém aqui se identifica com isso? Alguém que sente que isso é verdadeiro para você? E quando você decide seguir caminhos que não são os caminhos que as pessoas esperam de você, quando você decide tomar as rédeas da sua vida, mesmo que muitas amigas vão aplaudir, mesmo que muitas pessoas da sua família vão aplaudir ou não, quem realmente está do seu lado
diante dos seus processos de mudança e transformação na vida. E geralmente quando a gente toma decisões, a gente olha para a vida com um propósito, nós estamos olhando para o nosso trabalho, nós estamos bancando escolhas das quais nós sabemos que nós vamos estar muitas vezes à frente, mas à frente, porém sem referências. E aí esse é o ponto mais importante. Quando nós decidimos por assumir todas as batalhas da nossa vida e a nossa maior paixão está relacionada com o nosso trabalho e que a gente faz uma hiperdemanda de diversas áreas, né? Nós conversamos terça-feira sobre a questão do excesso de função da mulher cuidadora, né? Cuida da casa, cuida do filho, cuida dos pais, cuida do trabalho, a cuidadora, né? É aquela que faz tudo para todo mundo e ela vai ficando para depois. E aí, nesse vai ficando para depois, uma das coisas que vai ficando para depois são as nossas emoções, os nossos medos, a nossa ansiedade. Quem sente que as suas emoções elas têm que ficar para depois? Agora eu não posso chorar, porque se eu chorar é sinal de fraqueza e na fraqueza eu não resolvo esse problema. Ou desaba a chorar e aí quando chora, fala assim: meu Deus do céu, como eu tô fraco, eu tô chorando nessa situação, porque eu não tô achando que eu não tô conseguindo resolver. E parece que isso é uma punição, porque eu não posso sentir medo, eu não posso chorar, eu não posso ficar ansiosa, eu não posso compartilhar isso com os outros, porque se eu falar com as pessoas, elas não vão me ajudar. Ou quantas vezes você tem a ousadia de ir lá e falar para as pessoas e mesmo assim elas olham e falam: oi? Não entendi nada. E elas não te ajudam. Quantas vezes as pessoas não têm a capacidade de compreender o seu problema, ou elas não querem compreender o seu problema, né? Porque elas não querem se comprometer em ser cúmplice das suas decisões. Então aqui eu vejo muito, principalmente para mim que trabalho com a linha sistêmica, né? Quando a gente fala de um contexto global, um contexto de família, a gente percebe que quando alguém toma uma decisão na vida, que é um rompimento com a família, e que é um rompimento, porque aquele rompimento ele precisa acontecer, e aquela pessoa, ela vem com essa função dentro daquele sistema, ela está sozinha. A jornada dela é uma jornada solitária. E ela vai ter uma sobrecarga, sim, emocional. Ela vai ter, sim, ela vai viver, sim, na zona do desconforto, trazendo possibilidades. Trazendo possibilidades de mudanças para todos a partir dela. Então, quem é essa pessoa? Geralmente são as mulheres. E o que acontece? Tem homens também que fazem alguns rompimentos, mas geralmente quem busca essas mudanças mais profundas e que busca ajuda no processo terapêutico são as mulheres. E aí o que acontece? Elas vão lá, elas rompem com o padrão. Eu falo assim, olha, vai ter uma desordem, mas é uma desordem inicial. Porque vai virar uma bagunça, mas na hora que você começar a organizar e fluir, todo mundo vai fluir junto com você. Isso é real, tá? As pessoas vão fluir depois, mas diante do caos, você vai realmente estar sozinho.
E aí acontece um monte de coisas. Então eu vejo muito mulheres assim extremamente cansadas, sobrecarregadas, com muita dificuldade de compartilhar, porque nós feminino, nós somos, ao mesmo tempo que extremamente vulneráveis, porque nós somos vulneráveis, todos somos, nós temos emoções mais sensíveis, mas a nossa força está justamente nesse lugar. Só que a gente assume uma postura de que a gente está guerreando com o mundo. E quando a gente essa postura de guerreando com o mundo, né, que a gente assume a postura do guerreiro, mas não um guerreiro saudável, guerreiro adoecido, nós começamos a enfrentar essas batalhas, mas a gente esquece que dentro de uma guerra, entre aspas, nós não lutamos sozinhos. A questão é achar as pessoas com que a gente vai enfrentar a batalha, que vai te dar o apoio, que vai te ajudar a montar as estratégias para enfrentar as situações que você precisa enfrentar. Esse é o maior desafio. Achar as pessoas certas. Depois que você achou as pessoas certas, tudo vai começar a acontecer de uma forma mais leve. Mas não é leve de leveza, de pena. A carga diminui a quantidade de pedra que você está carregando nas costas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que falta para nós, a falta, é da gente se permitir. A gente esqueceu, a gente desaprendeu que mulher, a gente pode confiar em mulher. A gente esqueceu o conceito de sororidade. A gente esqueceu o que significa uma mulher cuidar da outra. A gente esqueceu o poder da partilha. Nós esquecemos. E quando a gente vai para a vida com isso que a gente chama de mulher empoderada, a mulher guerreira, a mulher maravilha, para conquistar e para transformar o mundo que a gente vive, muitas vezes a gente esquece de que a gente precisa de apoio, que a gente precisa de equipe, que a gente precisa de referência e a gente precisa ser cuidado. E às vezes a vida vai realmente colocar a gente em batalhas muito densas. E aí o que é a tendência das mulheres? É fazer um monte de curso de empoderamento, a me empoderar, porque eu sou poderosa, porque eu vou conseguir, porque eu vou. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, para quem não conhece ainda, né? Então, eu sou divorciada há 7 anos. E no meu relacionamento, né? O meu trabalho era algo que não era admirável, né, pelo meu ex-marido. Na verdade, acho que no contexto geral, assim, acho que minha família já olhava assim, vai ser alguma coisa, ela tem que arrumar um bom casamento porque isso aí não vai dar futuro. Era algo tipo assim, não, tá bom, a gente vai investir no seu sonho. Mas assim, não era algo que tinha relevância ou importância ou que eles conseguissem compreender o que era o meu trabalho. E não, diferente, eu casei com uma pessoa dentro do mesmo padrão da minha família. Então, meu trabalho era hobby, meu trabalho era coisa de patricinha, tomar café com as amigas, como que ganha dinheiro com isso, você tem que ficar em casa, você tem que cuidar de filho, você tem que arrumar um emprego de carteira assinada, porque emprego é trabalhar 8 horas por dia e ter um salário fixo. Você precisa abrir uma loja online, que você não precisa sair. Se você vender online vai ser melhor, porque você não sai de dentro de casa. Mas eu não podia trabalhar com terapia.
não podia, era algo que era uma afronta. E isso tá em mim desde sempre. Eu me lembro com 4 anos de idade falar que eu queria ser psicóloga. Ninguém sabia o que era isso, nem eu acho. Mas eu falava que eu queria. E depois de um divórcio, eu assumi um divórcio com 2 crianças pequenas. Uma de 3 e um de 5. Tendo a carga de trabalho, a carga doméstica, a carga de cuidado físico e emocional dos meus filhos. E quando eu entendi que eu estaria sozinha nesse lugar, que eu não ia ter apoio da minha família, que eu já tinha, dentro desse relacionamento, eu já tinha aberto mão das minhas amizades, porque não eram bem-vindas, eu já tinha aberto mão de fazer atividade física porque dava confusão, eu já tinha aberto mão das escolhas de roupas e brincos do jeito que eu gostava porque dava confusão, eu já tinha aberto mão de usar maquiagem porque isso dava problema, porque era nojento, e eu já tinha aberto mão de muitas coisas da minha identidade. Então quando eu saí sem saber quem eu era. Aí vinha aquelas perguntas de escola assim, né? Qual é a cor predileta da sua mãe? O que a sua mãe gosta de comer? Né? Qual o filme favorito? Qual a música? Gente, eu não tinha resposta nenhuma para dar. Eu estava 100% invisível. 100% invisível. E a única coisa que não era invisível ali era o meu desejo de trabalhar com terapias. Eu estudava terapias, eu estudava criação de filhos, eu estudava nascimento, eu falava disso o tempo todo. O tempo todo. Então a única coisa, a única certeza absoluta que eu tinha estava relacionada à minha escolha profissional, ao meu trabalho. E olha que eu questionei, viu? Questionei várias vezes. Será que eu não tenho que abrir mão disso? Será que eu não tenho que parar com isso? Será que eu não tenho que mudar de rumo? Será que tá certo isso mesmo? Será que eu tô no lugar errado? Fazendo escolhas erradas? E quando eu banquei um fim da relação, eu só tinha uma coisa nas mãos, além de 2 filhos para criar: o meu trabalho. E eu não ia ter apoio de ninguém, óbvio, porque eu estava rompendo um ciclo e um padrão familiar ancestral, então ninguém estaria do meu lado. Eu não tinha ninguém do meu lado. E eu tinha um monte de perguntas sem respostas. E eu sei que essa história não é só minha. Eu sei que essa história é de muitas mulheres. E o que eu fiz nesse período? Eu fiz tudo. Tudo que eu dei conta. Eu fui para a vida como um trator. E eu fui passando por cima de cada batalha como um trator. Excelente no que eu fazia, excelente no trato com cuidado com os meus filhos. A minha casa não ficava excelente não, gente, porque a gente não consegue abraçar tudo. Eu não conseguia abraçar tudo, mas eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz. E eu fui indo, e às vezes assim, vinha as ajudas que mais atrapalhava do que ajudava. As ajudas às vezes vinham para me sufocar, para determinar o meu caminho, para me limitar, para me vigiar, para que eu não fosse tão longe daquilo que eu estava almejando. Era esse tipo de ajuda que eu recebia. Alguém se identifica com esse tipo de ajuda? Às vezes a família vem para ajudar, mas dentro da visão deles, do que é o melhor para você, e não assim o que você realmente precisa. E nessa história, eu fui indo, e eu cheguei no meu limite total. Então, eu cheguei em 2022, eu morava extremamente distante do meu trabalho. Meus filhos, era assim, se a gente pensar assim na cidade, né? Eu morava no fim do leste, os meus filhos estudavam no norte
e eu trabalhava no sul, aonde eles também faziam atividade física. Então a minha vida, eu era quase um Uber. Eu ficava horas no trânsito, nesse vai e vem de levantar cedo, aí você tem que levar para atividade física, aí você volta, você dá almoço, e depois você volta, você leva para a escola, aí você volta, vai para o trabalho, aí do trabalho volta. Ainda bem que na volta do trabalho sempre tinha alguém que buscava na escola e depois deixava, tipo na casa da minha mãe, porque eu trabalhava até um pouco mais tarde. Então, aí você chega à noite na casa da sua mãe para buscar, você tem que fazer o social, exausta, primeiro, para depois você pegar os seus filhos e ir embora. E aí eu tinha um consultório, eu resolvi passar para uma clínica com uma grande possibilidade de prosperar e fazer a clínica inteira prosperar, porém os parceiros profissionais, eu me tornei mãe dos parceiros profissionais, porque eram pessoas mais jovens, mais sonhadoras, menos experientes, não tinha a mesma noção ética, e aí eu ficava o tempo inteiro corrigindo, falando, direcionando, isso e aquilo e aquilo. Então assim, eu chegava para trabalhar, era um turbilhão de coisas, né? Fora que eu e os meus clientes sustentávamos basicamente a clínica toda, eles giravam por todos os profissionais, porém era um rodízio muito grande profissional, existia um desequilíbrio muito grande com essas pessoas e eu ia me esgotando, não tinha nenhum momento que eu tinha o tempo de receber. Aliás, eu sempre fazia as terapias, sempre fazendo um monte de terapias, mas eu não tinha alguém que realmente olhasse para mim nos olhos e falasse assim, calma, porque todas as vezes que eu ia para os meus processos terapêuticos era para quê? Era para vencer uma etapa, aquilo que estava me bloqueando para o próximo nível. Vence acaba com isso aqui, vamos para o próximo nível, acaba com isso aqui, vamos para o próximo nível. E eu tava nesse fluxo, até chegar um momento que eu falei assim, eu não aguento mais, eu preciso acabar de romper com o que eu comecei a romper, e se eu for nesse ritmo eu não vou sobreviver. Eu não tinha direito nem de ficar doente. E aí, nessa batalha, o que eu fiz? Eu mudei meu filho de escola, me organizei para uma mudança de escola, meu filho, consequentemente da minha filha, e comecei a organizar minha vida toda na região sul, próxima região sul. Só que eu só não ia morar lá, né? O meu trabalho estava para lá, o estudo, atividade física. Eu falei, bom, pelo menos aqui eu já consigo, às vezes, carregar um almoço e servir no meu trabalho, ter um lugar, eu não vou diminuir pelo menos o vai e vem. Comprei muitas brigas, gente, muitas brigas com essa escolha, sabe? Mas eu sabia que não era o suficiente. Eu sabia que minha vida ainda estava na mão dos outros. E aí eu decidi mudar de casa. Então eu fiz isso sozinha, organizei sozinha, achei um lugar do dia pra noite, pedi ajuda pro meu irmão e não falei pra ninguém, não falei pros meus pais, não falei pra ninguém. Aliás, uma amiga que me ajudou a encaixotar tudo. E eu mudei assim, em 15 dias. E quando eu fiz essa mudança, em 15 dias, eu rompi com muitas pessoas. Então eu rompi com as relações que não estavam saudáveis no meu trabalho. Eu rompi com as relações que não estavam saudáveis com a minha família. Eu rompi com as relações que não estavam saudáveis com a relação de divórcio entre eu e meu ex-marido e a família dele. Eu rompi com tudo. Eu falei assim, eu pago o preço de não ter mais que passar na vida como um trator
para que eu garanta a nossa vida. Eu quero agora ser a mulherzinha. Tô cansada de ser guerreira, tô cansada de ser Mulher Maravilha, tô cansada de ser a empoderada, tô cansada de ser a fodona. Eu só quero viver em paz. E aí eu aluguei onde eu tô hoje, minha casa, quem já veio aqui, trouxe o consultório para dentro de casa. Falei, agora eu vou receber como as mulheres faziam antigamente. As mulheres recebiam em casa. A gente ia na casa das pessoas. Eu quero poder estar na minha casa, cuidar da minha casa. Eu quero poder estar convivendo com os meus filhos, mas sem loucura, sem correria, sem ficar naquele mal-estar daquela vivência toda. E quando eu consegui fazer tudo isso, aconteceu algo comigo que eu não percebi. Eu comecei a ficar com a mente muito confusa, eu comecei a ficar aérea, meus pensamentos parece que não batiam, eu montava grupo na hora de fazer a execução, parece que sumia as informações da minha cabeça. Eu não entendia o que estava acontecendo, comecei a ficar muito confusa, muito aérea, eu falava, gente, eu preciso aterrar. E na verdade, eu só fui tomar consciência o ano passado, quando eu comecei a lembrar de tudo que eu havia me esquecido, que eu estava passando por um processo de burnout. Então tinha sim um cansaço físico muito grande, tinha um cansaço, uma exaustão emocional enorme, a ponto da minha mente deletar informações importantíssimas. A minha mente parou de processar informações. E aí eu fazia cursos e mais cursos, né? Em 2023 eu fiquei fazendo um monte de cursos para absorver informação, para me reconstruir minha vida profissional, porque eu tinha feito um basta coletivo e eu não absorvia nada, e eu não entendia por que a minha mente não estava funcionando, eu não tinha ideia. Eu falava, gente, mas por que eu não estou conseguindo? Por que não sei o que? Será que é porque é uma informação nova? Será que é porque é desafiador? Será porque... E nem nas minhas terapias eu conseguia essas respostas. Nem nas minhas terapias, o que está acontecendo comigo, eu conseguia essas respostas. A resposta começou a chegar depois que eu fiz um curso que chama Anjos da Alta Magia. E eu comecei a fazer uma programação para mim mesma. O Anjos da Alta Magia, ele é um curso, ele é igual uma hipnose, né? Ele é uma hipnose, só que o que muda do processo da hipnoterapia tradicional é que nos Anjos da Alta Magia a gente usa uma frequência mais elevada. Então a parte mais intuitiva, o processo de cura, ele é mais profundo. E aí dentro dessas programações que eu fazia, através da reprogramação, eu comecei a colocar uma lanterna na minha cabeça. Eu falava assim, eu vou pôr uma lanterna mágica, eu vou acender uma luz para que eu veja com clareza o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo enxergar. E aí quando eu comecei a fazer essa programação de colocar a lanterna na minha cabeça, eu comecei a lembrar das coisas. E aí eu comecei a tomar consciência do que eu estava vivendo, era um burnout. Então 2024 foi um ano que eu falei assim, olha, eu não vou fazer nada. Eu não fiz nenhum grupo terapêutico, não montei nenhum grupo. Eu me fechei apenas dos atendimentos individuais. Comecei a fazer um movimento de trazer mais para o online, né? E me permitir me cuidar, né? Me dar essa pausa. Eu precisava de uma pausa, porque foram 7 anos sem pausa, sem respirar. E obviamente que se eu tava ali na guerreira, na lutadora, na Mulher Maravilha, tinha espaço para alguém entrar na minha vida? Não, lógico que não. Eu estava sobrevivendo. Eu estava criando filhos, eu estava fazendo um rompimento de padrão sistêmico familiar, eu estava criando uma nova realidade, mas eu estava fazendo isso com uma armadura, como... Eu não vou nem dizer que era uma armadura, a sensação interna que eu tinha mesmo que era um trator. Eu era um trator que eu simplesmente passava por cima.
Eu simplesmente ia, sem olhar para trás, sem me autopreservar e sem as minhas redes de apoio. Eu não tinha as redes de apoio. E às vezes eu chamava as pessoas e falava, até mesmo agora no burnout, eu falava, quantas vezes minha mãe falou assim, por que você tá assim? Eu estou passando por um burnout. Aí a pessoa olha para, tipo, não sei nem o que é isso. Também não pesquisa, não pergunta. Também não fala assim, você tá precisando de alguma coisa? Ninguém. Então, eu demorei 1 ano, basicamente, né, para vencer esse processo, porque o burnout ele não é só um cansaço físico e emocional, ele tem alguns fatores bioquímicos no nosso organismo que também é ativado, né? Então, por exemplo, eu já tenho uma insuficiência de ferro grande, então já são fatores de predisposição. Tem uma questão, dependendo da idade, que ela facilita, então em torno dos 40 anos, 40 e poucos anos, o nosso corpo começa a mudar, né, a questão hormonal da mulher, então alguns exames eles baixam, então a gente tem uma tendência a ter esse esgotamento físico e emocional, que é o burnout, né, e eu vivi esse processo, entendendo, né, que eu precisava resgatar algo muito profundo, que é a minha capacidade de falar com as pessoas, mas para desconstruir todo aquele conteúdo que a gente estuda como algo concreto. Então a gente precisa aprender a olhar nos olhos e escutar com a alma as pessoas, escutar com o coração as pessoas, ver a verdade nos olhos das pessoas, para a gente poder realmente estender a mão e para a gente também receber a mão do outro. A gente também receber, porque enquanto eu estava na postura de trator, e eu vejo muitas mulheres assim, empoderadas, chefes de empresas e etc, mas justamente por estarem nesta posição, elas não podem assumir suas fragilidades. Elas não podem dizer que elas estão sobrecarregadas, que elas estão esgotadas, que elas estão com medo, que elas estão na dor, na ferida, que tudo que elas queriam era um alívio. Sabe? Às vezes acontece aqui, Lívia, tudo que eu queria é um alívio. Que a vida não tivesse me levando nessa direção agora. E às vezes eu falo muito assim, tá bom, a vida tá te levando nessa direção agora, e agora a batalha não vai ser fácil. Você talvez esteja entrando num momento mais denso e mais desafiador da batalha. Você não pode recuar. Você tem que dar o próximo passo. Como que nós vamos criar as ferramentas para que você consiga dar esse próximo passo? E aí é onde entra a nossa capacidade de nos cuidarmos. Porque o burnout não acontece só porque você está trabalhando excessivamente, colocando a sua garra para fora. Ele também acontece porque você não se permite relaxar. Mas eu estou no meio de uma guerra, eu não posso relaxar. Ok, concordo. Mas tem coisas que você pode fazer por você. Você pode se permitir tirar um momento de sono mais profundo. Você pode se permitir aprender a fazer uma meditação, um artesanato. Você pode permitir ir para uma cachoeira, tomar um banho de cachoeira, descarregar tudo isso que você está sentindo, conectar com a natureza. Você pode permitir deitar no seu travesseiro e chorar por 2, 3 horas, sem parar. Mas não é para você se sentir vítima, é para você liberar toda essa carga que você está carregando para ficar mais leve. Você pode se permitir fazer uma massagem relaxante
Às vezes, quando a gente está nesse momento, nenhuma massagem relaxante relaxa a gente, porque a gente não se permite soltar, porque a gente se sente mais frágil. A gente se sente mais frágil. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem já acompanhou muitos partos. Para mim, aquilo é o verdadeiro empoderamento. E eu não tô falando do neném nascer pela vagina, tá? Eu tô falando do processo. Quando a mulher entra no trabalho de parto, ela começa a sentir o corpo, sentir as contrações. E ela se volta totalmente para dentro e vai passar uma história dentro dela. Uma história de medo, uma história de frustração, uma história de dor. Vai passar pessoas na cabeça dela, porque o corpo dela tá movimentando para liberar essas informações, para criar espaço para novas informações, né? É como se tivesse vários nós e a cada contração um nó fizesse isso aqui. Aí eu tá assim, aí na primeira faz isso. E não é só lá embaixo, é com todas as células do nosso corpo. E muitas vezes a mulher fala assim, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu vou desistir. Ou então elas olham pra gente assim, e isso é o mais bonito, porque às vezes ela não tem nem coragem de falar que ela quer desistir. Mas ela olha nos seus olhos, ela vê que você tá ali, e você é a única segurança que ela tem de que você é capaz. Você consegue. Quem está em volta não está sentindo a contração dela, não está sentindo o corpo dela, está assistindo ela a viver cada etapa do processo. E o olhar de quem acredita nela, quando você olha e fala assim, eu acredito em você, você dá conta. Gente, isso é libertador. Isso é libertador, porque se ela resolver desistir, ou se realmente não for possível, ela sabe que também tá tudo bem, que ali ela tem um lugar de ser quem ela realmente é, dela se descobrir, dela descobrir os seus verdadeiros potenciais, a sua verdadeira potência. Então nós mulheres só precisamos de alguém do nosso lado que olha nos nossos olhos e olha para nossa batalha e fala assim, eu vejo você, eu vejo, eu tô aqui do seu lado, eu tô aqui, mas é você quem vai caminhar. Isso faz com que a gente acesse a nossa verdadeira identidade, que é quando a gente pode ser nós mesmos, mesmo na dor, mesmo na fragilidade, e que tem espaço para isso. Eu não preciso me defender, eu não preciso me esconder, eu não preciso criar uma máscara. Só que essa realidade, vamos ser honestos, se você tem pessoas ao seu redor e se você tomar uma decisão na sua vida que é diferente do que aquelas pessoas acreditam, ou quando você decide que você cansou de ser a empoderada maravilha, mulher maravilha, que você cansou de pagar esse preço e que você quer ser apenas mulher, e eu não tô falando que mulher não prospera, tá? Muito pelo contrário. Nós prosperamos fazendo qualquer coisa.
e prosperamos muito. Mas a gente não precisa ficar naquele lugar de abraçar o mundo. Porque quando a gente se coloca no nosso lugar, a gente compra a nossa batalha, a gente direciona as coisas para o rumo que a gente quer, tudo começa a sentar. Os filhos mudam, a casa fica mais organizada, novos clientes chegam, o trabalho prospera com muito mais tranquilidade, sem exaustão, sem esgotamento, sem correria. Porque você se dá o seu primeiro olhar, você olha para você e fala assim, ok, você não está sozinho, você tem você. E você vai se preenchendo de você. E você diz, aos poucos, eu atraio pessoas que vão me olhar, que eu vou ser vista sem julgamento. Mesmo que eu faça escolhas diferentes delas. Mesmo que eu escolha caminhos que essa pessoa jamais possa compreender. Mas são caminhos que me deixam feliz. São caminhos que fazem sentido para minha alma. Quantos de vocês já se permitiram ser quem são? De verdade. Quantos de vocês já se permitiram ser quem são de verdade? Que existe espaço para vocês serem quem vocês são. No grupo de amigos, no grupo de trabalho. Ou quantas pessoas vocês vão precisar deixar sair da vida de vocês para que a vida de vocês realmente ganhe o fluxo que elas precisam ganhar, para elas chegarem no ponto que precisa chegar. Porque às vezes a gente está carregando um monte de pessoas, amigos, familiares, de uma época e de um padrão de vida que já não faz mais sentido pra gente. E se você não quiser mais ser aquela pessoa? Aonde você vai encontrar o espaço de ser quem você é? De verdade. E quando a gente olha para essas questões, quando a gente tem esse espaço, a nossa exaustão, isso que a gente acha que não pode falar para os outros, porque a gente acha que está todo mundo contra nós, porque a gente acha que as pessoas vão nos julgar, a gente acha que as pessoas vão nos condenar, a gente acha que as pessoas vão apontar o dedo, a gente acha que as pessoas vão mandar uma mandinga, vai mandar um mal olhado, ou vai ficar falando mal das nossas costas. A gente acredita nisso. Mas já parou para pensar que se você for um exemplo de quem vence a vida com leveza, com feminino, você pode ser admirada, vista e ser exemplo, sendo exatamente quem você é, sem precisar ser a guerreira, sem precisar ser a Mulher Maravilha, sem precisar querer mostrar que você é forte, que você é capaz. Quem sabe se você mostrar um pouco mais as suas fragilidades, você se torna mais próximo das pessoas. Quando você observar a fraqueza do outro, você olhar com amor e compaixão, quem sabe as pessoas olham para você também e vejam que você é merecedora de ser vista com amor e compaixão, com a sua pequenez, com aquilo que você é pequeno.
Aquilo que você é pequeno é o que te torna grande. E aí, às vezes, a gente quer esconder isso. E a gente fica guardando um monte de sentimentos e emoções que vão se tornando na nossa mente um looping de histórias negativas. E agora falando um pouquinho do Café com Deus, o Café com Terapia. O Café com Terapia é essa proposta. É essa proposta que a gente possa trabalhar um pouco mais esse lugar de sororidade da mulher e também do verdadeiro empoderamento. Porque empoderamento não é isso que a gente vê por aí. A mulher ter que ser 100% em tudo. O empoderamento da mulher é a gente poder ser quem a gente é. A gente assumir a nossa verdadeira potência. E a gente sair de situações e lugares, aprender a desapegar de situações e lugares que nos fazem mal, mas sem se sentir sozinhas, sem nos sentirmos abandonadas, sem nos sentirmos invisíveis ou sobrecarregadas. Porque às vezes a batalha pode até ser difícil, e é. E é mesmo. Mas quando a gente consegue ter um lugar de presença, escuta, a gente consegue se curar com muito mais tranquilidade e leveza. E aí o que acontece conosco? A gente vence as batalhas. A dor não vai deixar de existir, o processo não vai deixar de existir, mas você não vai precisar assumir uma postura que também é destrutiva para você. E esse é o convite que eu faço, para que vocês venham, para que a gente possa sentar, para que a gente possa olhar uma nos olhos das outras, que a gente possa assumir a nossa veridade, a nossa dor, a nossa dificuldade, para que a gente possa ser abraçada e também abraçar a outra na sua dificuldade, na sua dor, para que a gente possa fazer trocas saudáveis, para que a nossa vida flua de uma forma muito mais amorosa, mais leve, mais agradável. Então, dia 8 de março, às 15 horas, eu vou fazer aqui em casa. Então, é um grupo seleto de mulheres. O Café com Terapia, onde a gente toma um café, come um bolo, faz uma roda de mulheres. A gente fala da nossa vida, da nossa história. A gente faz alguns movimentos sistêmicos, algumas intervenções terapêuticas. Então, a gente recebe terapia, a gente faz movimentos na nossa vida, a gente cria vínculos, a gente faz amizades, a gente traz as amigas. E aí você tem uma tarde, um sábado à tarde de encontro com você mesma, encontro com as outras, e também sai com um turbilhão de informações novas e com tudo remexido e revirado dentro de você, para que você consiga viver a sua verdadeira identidade. Então o convite está feito. Quem tiver interesse, entre em contato comigo no direct ou no WhatsApp e eu vou passar maiores informações, tá bom? Beijos, agradeço quem pôde assistir ao vivo. Quem não pôde, vai ficar gravado, vai assistir em outro momento. E eu gostaria que vocês refletissem sobre tudo isso que nós falamos hoje, tá bom? Beijos, até mais!